Áries e Libra interceptados. Quais alterações podem causar no mapa e o que fazer? Qualquer par de signos interceptados já é uma mudança drástica no mapa. Porque quando você não tem signos interceptados, você tem um exercício muito legal que a gente faz no curso de olhar as triplicidades, né? Do espírito, da matéria, dos relacionamentos da alma, né? Casas 1, 5 e 9, casas 2, 6 e 10, que são assuntos que têm conexão entre si, né? A casa dos relacionamentos, 3, 7 e 11, e as casas da alma, 4, 8 e 12. Quando não tem signos interceptados, essas casas vão estar sempre em um mesmo elemento. Então, vai ter as casas do espírito, casa 1, 5 e 9, por exemplo, no elemento terra. Então, a pessoa se coloca no mundo, se apresenta, né? Reforça a sua identidade, mostra as suas crenças de uma forma muito prática. Aí, nas casas da matéria, se ela tem terra nas casas do espírito, nas casas da matéria, 2, 6 e 10, ela vai ter o signo seguinte, né? O elemento seguinte, na verdade, né? Que seria o ar. Ela se comporta, né, nas questões do mundo material, do mundo físico material, de uma forma muito racional. E aí, nas casas do relacionamento, ela vai ter água, então ela vai se relacionar com as pessoas de uma maneira amorosa, de uma maneira muito empática, de uma maneira muito envolvente, com muita entrega. E nas casas da alma, né, casas 4, 8 e 12, ela vai se relacionar com os assuntos da alma com signos de fogo. Então, com muita paixão, coragem e também com muita fé. Isso é um resumo bem resumido dessa análise. E por aí você já pode determinar vários comportamentos da pessoa. Quando tem signos interceptados, o que acontece? Primeiro que já meio que dá uma bagunçada nessa ordem. Então, a pessoa não se comporta sempre com aquelas mesmas características, tá? E esses signos interceptados, eles são lições que a pessoa não quis aprender em vidas anteriores. As lições referentes às características positivas daquele signo, né? Dos signos, porque é sempre em pares. E aí, quando a gente trata de... Qual foi o par que você falou? Áries e Libra, a gente está falando de características de relacionamento. Áries, o eu, o um, né? É o signo do um, com o nós do Libra. Essas características que deveriam ter sido desenvolvidas em relação a como a pessoa se coloca e como ela se relaciona com os outros, né? Com o outro, principalmente, no relacionamento 1 a 1, que pode ser parcerias amorosas ou parcerias de negócios, isso ficou relegado a segundo plano. Muito provavelmente agiu com as características negativas do signo. Mas é extremamente importante saber, que você não colocou, em que casas que isso cai. A gente analisa no curso o signo interceptado na casa, porque você tem que entender em que assuntos que a pessoa usou, por exemplo, vamos dizer assim, né, o Áries interceptado. Pode ter sido arrogante, pode ter sido irritadiço, pode ter sido briguento, todas as características negativas do Áries, tá? Então, ou a pessoa não desenvolveu, não quis desenvolver as características positivas, né? De coragem, de autoconfiança, de fé, de aquela pessoa que pau para toda obra, que tem capacidade de fazer, de construir, né? Capacidade construtiva, capacidade de liderar as pessoas, capacidade de organizar o seu mundo, o mundo dos outros, capacidade de compartilhar, né? Porque aí a gente já junta com o Libra, capacidade de compartilhar o mundo, as coisas, a informação, tudo com o outro, não fez isso. Foi egoísta, foi muito voltado para si, pode ter sido irritadiço, impaciente, não estar nem aí para o outro, né? Não querer ouvir as necessidades do outro, não dar ouvidos para o outro, não se relacionar de uma maneira autoritária, enfim. Mas tudo isso pode ser acrescentado, muitas outras informações, quando você coloca esses signos nas casas. Por exemplo, se eles estiverem no eixo 1 e 7, isso foi
mais forte ainda. Se mudar de eixo, se isso foi no eixo, sei lá, 4 e 10, isso aconteceu na família e no trabalho, esses comportamentos. Então, é muito importante saber em que casas. A pergunta é que alterações que podem causar no mapa. Muitas alterações, principalmente porque eles reforçam que a pessoa usou o lado negativo, né, ou o lado sombra daqueles signos. Então, é importante você identificar em que casas que eles estão e que outros posicionamentos do mapa vão reforçar essa história dos signos interceptados e, né, acrescentar dados a essa história. Aí você pergunta o que fazer. Bom, primeiro, precisa desenvolver as características positivas desses dois signos interceptados nos assuntos das casas onde eles estão interceptados, tá? Esse é o único caminho.